Eu tive um privilégio de nascer num lar cristão. Onde eu nasci? Lar cristão. E eu ainda criança, meu pai e minha mãe fez algo que ajudou a mudar a minha história. Quem quer a sua história da sua família verdade? Ele diz, eu quero. Perguntou o que fazer. Meu pai e minha mãe me levaram para a igreja. Para onde? Para a igreja. E eu ainda criança, meu pai e minha mãe me entregou lá para o pastor da igreja, mas a pastora. E os pastores, mas a equipe de obreiros, diaconistas, diaconatos, me apresentaram no santo altar do Senhor e me ungiram no óleo da unção. Pergunta, por quê? Por quê? Porque a Bíblia relata que criança não tem que ser batizada. Porque a Bíblia diz que batismo é para adulto. Me prova na Bíblia. A Bíblia diz que batismo é escolha. Pergunta, por quê? Por quê? Porque o ser humano que escolhe morrer para o mundo e passar a viver para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquela criatura e nascer uma nova. Glória a Deus. E a Bíblia diz também que batismo é para arrependimento de Pecados. essas crianças pequenininhas têm pecado? Não. Não tem, ó. Mesmo se chegar a cometer também não é imposto, não tem ela não. Porque está no período da inocência. Então criança tem que ser pergunta por quê? Porque quando a sua criança é apresentada no altar, pelo poder da oração, pelo poder da unção, pelo poder da palavra, ela passa a ser consagrada ao Senhor. Glória a Deus. Você não deve estar entendendo. Consagrado significa menino a menina é do Senhor. Glória a O Deus. diabo não tem mais poder sobre o meu espírito merece. Só que para ver isso ser completo, meu pai e minha mãe teve que me ensinar o caminho que eu deveria Andar. seguir. E assim eles o fizeram. Passei no grupo de crianças da igreja, grupo de juniores, grupo de adolescentes, grupo de jovens. Só quando eu completei 16 anos de idade, eu comecei a ficar com um fogo estranho. Pergunta pra mim, o que é isso? O que é isso? Comecei a querer namorar. Comecei a querer conhecer o mundo lá fora. Mas antes, desculpa o linguajar popular, do ser humano quebrar a cara, Deus manda um monte de livramento. E Ele sempre manda uma palavra de revelação, de aviso, de alerta. E Deus usou a minha liderança. Quem que Deus usou? A liderança. E a liderança da igreja, na noite que eu congregava, pregaram para mim dizendo, crente dessa idade, 16 anos, você não devia, começar a namorar agora não, senhor. Você devia procurar estudar, você podia procurar ir para a igreja, participar das campanhas, dos estudos bíblicos, se encher do Espírito Santo. Aleluia. Hoje as igrejas, quase ninguém mais puxa batismo com o Espírito Santo, né? Porque Deus fala de namoro, noivado, casamento é coisa séria. O que namoro, noivado e casamento é? Coisa séria. E eu falava, quem está falando em namorar sério? Quem está falando em casar? Eles falavam aí que tal, muita gente aí fora está vivendo uma vida mais dificultosa, muitos até debaixo de maldição, porque não aproveitaram a infância. Tem um homem que é cheio de lábio, bom de conversa, né, para enrolar a moça, para ir para a cama, mas tão macho que engravida a moça e muito seria deixar a moça criar filho sozinho. Porque o homem não é para Deus, é o que era, namora, noiva e casa. Pode aplaudir. Institui família debaixo uma bênção de... mas com bom e monsuário que o jovem deve ouvir essa palavra, né? Quando eu era jovem eu ficava pensando, pastor, quem é o pastor para falar isso comigo? Olha aqui, Jesus. Quem é o pastor para pregar isso para mim? Quem que pensa que ele é? Quero ver me vigiar na escola. Quero ver me vigiar nos botecos. Quero ver me vigiar lá na rua. Na rua não tem pastor, meu pai não vai estar lá, minha mãe não vai estar lá. E uma moça do mundo, ficava olhando para mim por muitas vezes. E eu sabia que ela já era de coisa errada. Mas eu falei, quer saber, não vou nada, vou chavecar essa moça. Chamei ela para sair, não é assim que o pessoal fala? Encheram de ideia. Chamei ela para sair, ela aceitou. Chamei ela para namorar, ela aceitou. E eu namorando a bolsa do mundo, a bolsa do mundo. Eu chamava ela para vir para a igreja, ela me chamava comigo cachorro quente. Eu chamava ela para a igreja, ela me chamava para os botecos. Eu chamava ela para a igreja, ela me chamava para os bailes funk. Todo dia que eu chamava ela para a igreja, na hora do culto ela arrumava um lugar para ir. Pergunta, por que isso? Por que isso? Porque Jesus ensinou só a enganar quem quer, julga desigual. Como com a pessoa que eu estava quietinho na luz, quer se envolver com alguém que está nas trevas.
Jesus é o que ele é? Em João 14,6? Luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a Vida. Se eu estava no caminho de Jesus e já não estava, vai dar certo um para um lado e um para o outro? Mas eu falei quando jovem, eu vou ganhar essa moça para Jesus. Olha para mim que isso é sério demais. Como que alguém queria ganhar outra pessoa para Jesus igual eu? Não gostava de orar, não gostava de ler Bíblia, não gostava de fazer campanha, não gostava de monte, não gostava de jejuar. O que acontece então? O que acontece? O que está acontecendo com muita gente, em vez de ganhar pessoas para Jesus, é as pessoas do mundo que estão ganhando as pessoas para o mundo. Eu comecei a beber bebidas sinistras, comecei a fumar, comecei na igreja só de domingo, depois só domingo de ceia, daí a pouco já não estava ceando mais, da outra assustei, já estava com o pé, a cabeça, o corpo, tudo no mundo. 28 anos de idade, 10 anos e meio de ar. Deus está falando comigo, tem pessoas perguntando, e a moça do mundo? E a moça do mundo? E a moça do mundo? Assim que ela me tirou da igreja, já ficou fora para tirar outra. Na época passou e falou, o mesmo espírito habitado em Jezabel quer tirar pessoas da presença de Deus. Olha que essa pessoa do lado, quem tem ouvidos, Tem ouvido. o que o Espírito diz, Igreja. eu não quis dar ouvido. 28 anos de idade, vivendo eu só uma vida de derrota, de miséria, de vício, de farra, de gandaia. Mas o meu pai é evangelista, né? Que meu pai era? Evangelista. E meu pai, de pregação, foi dele para mim dizendo, filho, eu estou lá na igreja e Deus revelou para mim e para sua mamãe que o caminho que tu está andando, não adianta você querer mentir para nós, não está agradando a Deus não. E Deus disse, se você não consertar logo o seu altar e voltar pelo amor, que é a escolha, Deus te revela que você vai sofrer tanto, mas tanto, nem que Deus tenha que quebrar um vaso tanto. Deus disse, vai te trazer da dor, mas Jesus vai te salvar, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Eu daquele jeito, dependendo de tudo e de todos, passou alguns dias que meu pai veio a falecer nos meus braços. Eu fiquei pensando, se meu pai que era um cristão fiel, cheio do Espírito Santo, morreu dessa forma, o que será de mim, Deus? Aí depois de muito tempo de convertido, eu descobri que meu pai não morreu, porque crente não morre, crente morre na Deus. Para viver a vida eterna, Senhor Jesus. Mas morre, mas a gente fica com saudade da pessoa que se vai, sim ou não? Sim. Eu ficava ali chorando, pensando, o que será de mim agora, essa vida errônea? Nem o senhor resolveu o procedimento do enterro, do velório, do caixão do meu pai, mas eu não parava de vomitar, depois de enterrar uma pessoa, já é caro, não é verdade? Cheio de taxa, faz isso, faz taxa de cemitério, taxa tem que pagar lá. Depois eu cheguei no cemitério lá, eu não consegui nem carregar o corpo do meu pai no lado que eu tinha que melhor. E pessoas falaram com minha mãe, e falaram tão logo direto com minha mãe para me ouvir. Falei, tá aguentando carregar o caixão do baileiro, deve estar cheio de bebida, tá de ressaca, deve estar drogado, por isso que tá aí, ó. Mas a minha mãe ouviu aquilo, ela repreendeu. O que minha mãe fez? Repreendeu. Ela falou, está repreendido, porque meu filho, nada disso está falando. Ele ainda vai ser o pregador da palavra, salvo e transformado pelo Espírito Santo. Vem ver. Para essa pessoa do teu lado, você tem que estar cheio do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito. Você profetizar. Você Com mais autoridade sobre a vida da sua família, sobre a vida das pessoas, e Deus vai assinar embaixo, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Vem crer. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu não parava de vomitar, minha mãe então opinou, mas o pessoal falando lá na cabeça dela, e me levou para o hospital. Isolamento dentro do médico, a região de Fernando. Chegando lá, os médicos tiraram toda a minha roupa e colocaram um medicamento chamado soricosado em minhas veias. No quarto dia saiu o resultado dos exames. Eu tinha pneumonia, glicose alta, pressão alta, baixa imunidade e febre alta. Falei que essa pessoa do lado é só o princípio das duas. É só o princípio das duas. 30 dias a princípio, os médicos deram mais de 100 radiografias, mais de 5 endoscopias, um monte de tomografias computadorizadas, mas eu não achavam nada, e as minhas barrigas só inchando. A minha glicose só dava HI, e eu não era diabético, tem mais de 500.
A minha febre dava 41 graus, a pressão 18 por 14, coração inchado e pressão alta. A medicina, então, por não obter resposta, começou a desistir de mim. Mas Jesus nunca desistiu de mim. Jesus nunca desistiu de nenhum de vós que não está. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, participante, que vai soltar a partir de agora é muito forte. Acabou a introdução. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para julgar você homem, nem você mulher, nem você jovem. Eu estou aqui por quê? Porque eu aceitei o chamado ministerial de Deus. E eu estou com uma missão muito importante de pregar a verdade. Quando você ouvir a verdade? Joel 32 diz que Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. por isso eu estou aqui, porque foi a verdade de Deus que me libertou e mudou a história da minha vida. Quando os médicos me levaram para o bloco cirúrgico, tiveram que me anestesiar, que eles chamam de anestesia geral ou sedação geral, e abriram a minha barriga ao máximo, 28 centímetros de altura por 24 centímetros de largura. E eu estava todo podre por dentro. Deu uma enfermidade chamada pancreatite hemorrágica aguda alcoólica. Pergunta, o que é isso? O que é isso? Necrose total. Perdi todos os meus órgãos: intestino delgado, intestino grosso, intestino fino, estômago, baço e o pâncreas todo. Tiveram que cortar e jogar? Fora. Cortar e jogar? Fora. Estou podre, estou utilizado, estou tudo assim, eles têm ralé, cheirando mato. Mas Deus revelou na igreja. Olha essa pessoa do lado, olha o mistério. Qual o mistério? Deus revelou na igreja. Oi, Deus revelou? Na igreja. Pergunta o quê? O quê? Deus revelou para minha mãe lá da igreja, através da equipe da igreja lá assim, ó. Não foi o Alisson que perdeu os óculos. Deus manda dizer que foi os demônios que roubaram e destruíram os óculos dele. Meu Deus. Onde Deus revelou? Na igreja. Mas Deus manda falar assim, ó. Se minha mãe não tivesse na igreja, como é que Deus ia revelar para ela que era demônio? Verdade. É isso aí. E o principal, convencer os demônios. Por quê? Vem comigo. Ia adiantar eu ficar ali internado, tomando mais de 15 tipos de medicamentos, confina, betadona, donutina, tilex, tilatil, cloxetina. Medicamento resolve o problema de demônio? Não. Olha pra mim, porque tem muita gente aí que tá morrendo e muita gente morrendo de Covid, não é? Pois nem parece que existe AIDS, câncer, outras enfermidades, só fala Covid, né? E quantas pessoas estão internadas, tomando uma bateria de medicamento e a maioria das vezes a enfermidade continua lá. E quantos médicos às vezes tentam sentar no trono de Deus falando que tem a cura e a libertação para tudo? Porque sinto muito te informar que homem nenhum tem a cura e a libertação para tudo. Por quê? Porque Deus revelou lá na igreja que o único que tem o poder de curar qualquer tipo de enfermidade e mandar qualquer tipo de demônio embora é só Jesus Cristo. É nome acima de tudo. Tudo é possível ao que? Crê. E se creres, verás a glória de Deus. em nome de Jesus em vossa vida. Mas olha o mistério antes da gente mostrar as marcas, porque tem um respaldo bíblico que Deus manda falar. Deus falou que Ele me levar os 4 cantos dessa terra. O que Deus falou? Levar os quantos da terra. Para me contar o testemunho e apregoar a palavra. Glória a Deus, aleluia. E eu estou aqui pregando, contando o testemunho, eu Glória a o primeiro Deus. da promessa. De Deus. Aleluia. Fiel para prometer e é fiel para cumprir. Glória a Deus. Lindo. Só que Deus falou que Ele escolheu 12 discípulos. Quantos discípulos Jesus escolheu? 12. E Ele falou que no meio dos 12 tinha um rapazinho jovem chamado Tomé, chamado como? Tomé. O que a Bíblia diz? Que Tomé tinha que ver para? Crê. Você acredita que até hoje tem Tomé no meio escolhido, hein? Acredito. Jesus falou, eu tenho que mostrar as marcas, porque tem Tomé ainda. Fala assim, no nosso caso, não. Nossa, no meu caso, mamãe. Fala mais que frente. Aqui tem. Jesus falou assim, olha para mim, filho, eu vou te levar em muitos lugares. Porque, filho, tem muitos propósitos a realizar através da sua vida, e através do que eu fiz na sua vida, e através do meu sangue e espírito que vai com você. E eu vou provar para muita gente, filho, que eu, o Senhor teu Deus, tenho o poder de transformar qualquer maldição em bênção na vida daqueles que me buscam, diz o Senhor.
Glória. Oh, Jesus. Aleluia. Deus falou que as marcas, os milagres, tudo são para a honra e glória do... Senhor. Se vós sentir vontade de tocar, eu não vou chamar voz de Tomé. As marcas que vós estão visualizando aqui no meu corpo, está escrito em Filipenses 1,6, que diz: tenho por certo isto mesmo, que aquele que iniciou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus está aperfeiçoando a boa obra que Ele começou em minha vida. Mas Deus quer aperfeiçoar hoje, meu irmão, minha irmã, co-recitante, na segunda-feira, que é 22 de fevereiro de 2021, a boa obra que Ele começou em vossas vidas. Aleluia. Por que, missionário? Porque está escrito, nós todos queremos ser abençoados, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Mas o Senhor disse em João 8,31, João 8, 31. se vós obedeceis as minhas palavras, algumas versões bíblicas dizem, se minhas palavras tiverem em vós, e vós estiverem em mim, verdadeiramente, vós sereis seus discípulos. Minha parte, vamos resumir bastante, para a gente ganhar tempo. Deus dividiu o testemunho em 3 partes, e a gente ganha a liberdade do Espírito Santo para pregar tudo que Deus manda. Peguei um total de 17 de infecções. Quantas infecções? 17. 2 super gravíssimas. Uma chamada generalizada e a outra chamada KPC. Até o meu quadro, ninguém tinha sobrevivido a essas infecções. Já tinham matado só em Minas Gerais mais de 30 mil pessoas. Por quê? Porque elas causam o que causarem em mim mata a pessoa. Pergunta, o que elas causam? O que elas causam? Falência Múltipla dos órgãos. E além do intestino delgado, intestino grosso, intestino fino, estômago, baço, pâncreas e vesícula, elas mataram também meus rins, meu fígado e meu pulmão. E um pulmão ela matou todo, e o outro ela matou 92%. Que isso, proporcionando só um pedacinho, ou seja, só 8% de um pulmão. Aí tiver que pôr mais um monte de dreno, tubo, cateter, baronete, várias partes do corpo. E os médicos tiveram que me entubar definitivo. Cortaram a garganta, abriram e cortaram a traqueia, primeiro de plástico, depois uma de ferro, de metal que eles falam, e entubaram definitivamente. E os médicos enganaram dizendo, família, olha o médico falando para minha mãe com 2 irmãos meus. O paciente Adson André Soares não tem mais chance de sobreviver. Assim logo aqui, para acabar com esse sofrimento dele logo. E a mãe perguntou por quê? Os doutores falaram que ninguém nunca sobreviveu a esse dano de infecções e ninguém nunca sobreviveu sem esse dano de órgãos. Pode assinar aqui, dona. Tem jeito que seu filho mais não, para desligar os aparelhos dele. Mas graças a Deus a minha mãe não assinou. Glória a Deus, aleluia. Porque minha mãe estava onde? A igreja. Está assistindo o quê? Orando. Mais o quê? Jejuando. Mais o quê? Buscando. Jejuando, buscando. Mais acabou? Não. Mais o quê? Profetizando a sua vida. O que os irmãos estavam fazendo agora ali, as 2 bênçãos ali, mais a igreja? Não. Tinha gente que estava louvando mesmo, mas tinha gente que estava adorando. Glória a Deus. Qualquer um pode louvar, mas a adoradora não sabe o Glória a Deus. Deixa eu ver. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Teve um mulher que o varão adorou tanto a Deus que até a garganta dele foi embora, mas não preocupou, enquanto a garganta está lá adorando. E tem muita gente que fica, eu não vou dar meu melhor para Deus não, vai que minha garganta para e eu não consigo nem conversar. Olha dessa pessoa para você, tá entendendo? Tá entendendo? Aí Deus manda eu entregar muitas coisas para a igreja. E um dom que Ele me deu é de entregar a palavra revelada. Palavra Revelada. é para o pessoal assim, então que Deus tem uma palavra revelada para a igreja. Eita glória. Aleluia. Amém. Amém. Glória a O Deus. Senhor, assim, a qual que não abaixa não, todas que a gente mandar entregar pelo Senhor aí, segura a sua guerreira, se pesar é porque a bênção, a vitória é grande. Segura. Aleluia. Diz o Senhor assim, ó, quando o ser humano larga a vida que for lá fora, seja no mundano, profana, acomodada, relaxada, viciada, incrédulo, descompromissado, e comece o compromisso com Deus de verdade na igreja, seguindo Jesus, seguindo o caminho, a palavra, convertendo o coração e as atitudes a Cristo, pode ter certeza no teu coração. Jesus Cristo diz, Ele garante. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória.
Terra de manto me chocar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá na frente, a gente ganha tempo. 7 meses em ter internado. Quanto tempo internar? 7 meses e meio. Entre eles, 3 vezes bem cômodo. E eu tive 3 tipos de coma. Quantos tipos? 3. Tive coma induzida, medicamentos, morfina, metadona, dolantina, tilatina, tilex, fluoxetina, codeína. Tive a coma induzida, que é por esses medicamentos. Coma profunda, tira para os medicamentos. E a pior coma os olhos do homem, da medicina. Coma profunda total. Coma profunda? Total. Pergunta, o que é isso? O que é isso? Tira todos os medicamentos e a pessoa não dá resposta, não reage, não acorda, não volta, não abre nenhum os olhos. E os médicos falaram, família, quando o óleo subiu, seria da pessoa assim, tem como piorar? É demais. Pergunta, tem? Tem como piorar? O Senhor disse, a desobediência sempre piora a vida do ser humano. E por que muitos jovens que acham que desobedecer pai e mãe e as autoridades não é pecado? Aleluia. Deu dia. O Senhor diz, tudo que a gente plantar, a gente vai Colher. E quem planta desobediência, põe o quê? Desobediência. E no espiritual? Maldição. São. E igual eu, desobedeci mais de 1, 2, 3, um punhado, dá nem pra contar. Vai colher o quê? Maldição. Maldição. Sonhos. Verdade. Olha que essa pessoa que lá tá entendendo. Tá entendendo? Tem muitos jovens que gostam de pregar assim, ó, hashtag fica a dica, desobediência ainda é pecado e leva pro inferno. Verdade. É forte. Oh Deus. Imagina os pés falando lá com a minha mamãe. Quando teu filho orou, por quê, dona? Porque ele entrou pesando 96 quilos, chegou a pesar 128 quilos, agora ele está aí pesando 42 quilos. Quantos quilos? 42. Quantos fatos são Ótimo. amuletos? E os médicos falaram, dona, 42 quilos do seu filho são divididos em 2 metades. 21 quilos são osso e pele. Os outros 21 quilos são fungos, são bactérias. Misericórdia. Seu filho não tem mais glóbulos brancos do sangue dele, não tem mais glóbulos vermelhos, não tem mais plaquetas, não tem mais albumina, não tem mais hemoglobina. Às vezes os 2 braços, tanto hemodiálise, tudo estourado, da jugular todas estouradas, só tem algumas centrais, mesmo assim, tá tudo estourando. De tanta hemodiálise que você tem que fazer por dia, tem que trocar 2 a 3 pontos de sangue, fora as que perde. Acabou, assim logo aqui, porque as infecções de todos os órgãos do seu filho, e elas possuem os lugares que faltavam. Pergunta quais? Quais? O coração, a cabeça, o crânio, o cérebro e o cerebelo. E seu filho entrou em coma profunda total e nunca mais vai abrir os olhos, vai falar ou vai mexer. Pode assinar aqui. É pior que traumatismo craniano, é irreversível. Mas graças a Deus a minha mãe não assinou. Porque minha mãe estava onde? Na igreja. Fazendo o quê? Orando. Mais o quê? Jejuando. Igreja abençoada, você viu? Então bota sua mão assim, quem quer milagre, precisa de milagre, busca seu milagre. Então você não vai sair daqui assim seu milagre não, segura a mão aí, não? Segura a mão aí que Deus manda pregar. Tem muita gente que alcança milagre, por quê? Por quê? Porque Vamos falar primeiro dos que não alcançam para chegar nos que quer alcançar aí, ó. Isaías 31. Isaías 31. O Senhor diz que muitos não alcançam milagre porque confiam primeiro em carro, ou em cavalo, ou em dinheiro, ou na sua inteligência, ou na força do seu braço, ou na sua sabedoria. Mas a minha mãe e eu, e muitos que alcançaram milagre aí, ó, é porque aprenderam a confiar primeiramente no Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E teve algo, tem muitas coisas que Deus manda falar, outras não, né? E uma das coisas que Deus manda falar aqui, que minha mãe fez algo que agradou muito a Deus por alcançar milagre. Pergunta o quê? O quê? O médico falou para minha mãe assim, ó. Ô senhora, aproveita que a gente está aqui tendo um particular, deixa eu tirar fotografias do seu filho, assina aqui essa autorização, porque quando a pessoa está oribunda, à beira da morte, não pode tirar fotos, não é? Muito CTI, TI, até prende o celular quando entra, não é? É. Olha o mistério, minha mãe foi e aproveitou a oportunidade. O que o crente tem que fazer? Aproveitar a oportunidade. A Deus prepara o quê? Agora diminuiu. A oportunidade. As oportunidades, então quer dizer que Deus se prepara, né? Que é verdade. É E a verdade. gente tem que tomar posse com a fé em ação. É verdade. Tem muita gente que não quer com a fé em ação, tá achando que o milagre é cair assim, só instalar o dedo. Olha o mistério, ó.
Minha mãe falou, ai doutor, eu assino sim, mas que não condição. Deixei de tirar fotos, fotografias do WhatsApp também. Minha mãe até falou, não sei mexer com esse zap não, doutor. Mas as minhas filhas sabem mexer com o celular, com tudo, e ela tira foto dele. Deus te manda. Aí o médico falou assim, ó, pra que a senhora quer tirar foto do seu filho para ter a recordação dele à beira da morte? A senhora sabe que não tem mais jeito para ele, já está desenganado. Minha mãe falou assim, sabe por quê, doutor? Eu quero saber. Falou, por quê, doutor? Estou lá na igreja, orando, jejuando, fazendo campanhas com meu filho. E Deus falou pra gente tirar fotografias dele, porque Deus vai levar ele no saco cano dessa terra. Glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Fala aí essa pessoa do lado, isso é fé, viu? Isso é fé, viu? Sua fé e brate. Fala aí essa praga. Fala essas peixes aí. Fala, pandemia. Fala, seja o que for. Seja o que for. Não vai chegar na sua casa, nem na sua família, em nome de Jesus. Mas se chegar, tem Jesus, o meu Jeová. Meu Deus, aqui. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Olha os mistérios. Estava ali desenganado. Enganada. Pela medicina. Mas graças a Deus a minha mãe nunca desistiu de mim. Fala com essa pessoa do lado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, nunca desista. Nunca desista. Fala, nunca pare de buscar. Para de buscar. Fala, Jesus é fiel. Jesus é Se fiel. você estiver no rebanho Se dele, estiver no rebanho, fala, ele vai te proteger, vai te guardar, vai te abençoar, vai operar milagres. E ele garante a sua vitória e te leva para melhorar no céu. aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! Quem creu, diz eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Imagina daquele jeito, dependendo de tudo e de todos, desenganado pela medicina. Mas através das orações da igreja, que minha mãe estava lá pedindo ajuda, o que minha mãe fez? Pediu ajuda. E se minha mãe não tivesse chegado perto dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, e pedido ajuda? Ora por mim, me abençoa. Aleluia, Jesus. Pergunta, por quê? Por quê? Porque quantas pessoas hoje não acreditam mais que Deus usa homens e mulheres de Deus? É verdade. Quantas pessoas Satanás está fazendo se corromper para envergonhar o Evangelho? É verdade. Quantas pessoas eu me revelo aqui, eu já foram machucados em muitos outros lugares aí, que eu não vou citar o nome, porque são de ética de respeito que Deus revela. Aleluia. Fala com essa pessoa do teu lado, o homem ou a mulher pode até falhar com você, Pode até falhar com você. mas Jesus não falha. Mas Jesus não falha. Ele permanece fiel. Glória a Deus! Aleluia! Só que Deus, ele quer usar o ser humano. O que Deus quer usar? Esse ser humano. E Deus usou lá a liderança para ajudar a minha mãe. Orando, profetizando, fazendo campanhas, indo para o monte. A igreja abraçou a causa da minha Mãe. O que o pastor, essa equipe da igreja está fazendo? Abraçando a nossa? Causa. Pois é, mas Deus manda falar algo que é muito importante. E se minha mãe não estivesse lá congregando, como é que a igreja ia abraçar a causa minha? Não tem jeito. Como é que a igreja então ia abraçar a minha causa se eu não podia ir na igreja? Para que essa pessoa do lado, você está entendendo? Você está entendendo? Olha, é por isso que o diabo É por isso que o diabo. não fechasse a igreja. Já vimos quase tudo que é atingir a igreja. Quantos botecos eu passei para chegar aqui, passando na porta aí na Avenida Vilarim, lá em Neves, aqui estava lotado. Mas a igreja sempre fecha. Fala dessa pessoa do lado, tem um demônio chamado Tem um demônio chamado Tranca Rua, Rua. que tem trancado um monte de igrejas, um monte de hospitais e um monte de casa para as pessoas não ouvir mais do Evangelho. Quem mais antigo aqui vai lembrar, antigamente todo domingo tinha o culto de escola bíblica, sim ou não? Sim, Hoje, quando a igreja fizer a escola bíblica mental, liga só o pastor e nós as 3 pessoas. é verdade, é verdade. Não é? E depois da escola bíblica tinha evangelismo e comunhão. Não. Hoje, quantas igrejas vai não estar conseguindo ter comunhão, né? Acho muito lindo que o pastor fez ali, Deus estava usando ele para revelar, porque eu tenho viajado os 4 cantos dessa terra ali, querido, para a glória de Deus, e é raro a gente ver pessoas ali que são de vários ministérios, mas estão aí cultuando junto.
Porque se a placa de igreja ela fosse importante, ela não ficava lá de fora, ela ficava lá de dentro. Porque quem vai subir não é a placa da igreja, não é a igreja. É a igreja viva do Senhor. Glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus é lindo! Meu irmão, meu, aí a igreja quando está unida, dependente de sua placa, do seu ministério, e aí na hora, faz campanha, e jejua, e crê, pode ter certeza que os milagres vão acontecer. Aleluia, Deus! E eu comecei a ouvir barulhos, pergunta quais? Vai! Aquele que Deus falou lá em Jeremias 33:3, toma a mim e respondeste eu, e já me saíreis as grandes culpas que vós tão Glória a Deus! levanta a mão, levanta a mão. Eita glória! Revelado Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino De Deus! o reino dos céus através da igreja, e a sua, Justiça! e a todas as demais coisas não serão Acrescentar! aqui há mais coisas. Que demais coisas! Salvação, cura divina, libertação. Glória a Deus! Sabe? Glória a Deus! Aleluia! Glória! Eita glória! Eu continuei ouvindo barulhos. Se tem crente pentecostal, já sabe quem é. Eita! Quando chegou perto de mim, é ele mesmo. Aponte Deus. Eita glória! Eita! Aleluia! E o Espírito Santo de Deus, com aquela voz eloquente, poderosa, fervorosa, diz: Ei, filho meu, não temas, Eita glória! pois eu ouvi a oração do meu povo. Oh, maravilha! E eu sou fiel, filho, principalmente, para Jesus dizendo, com quem se converte a Cristo, não possa ser fiel comigo. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Levanta a mão e tem palavra revelada para a igreja. Habita o trono, ó, João 15:6, do Senhor assim, ó. Não fostes vós, filhos meus, ou filhas minhas, que escolhestes a mim. Deus carregando, tem gente se pensando como é que Deus ia me escolher. Se eu sou tão pecador, já parei tanto, já fiz tanta coisa de errado. Mas ele diz, não fostes vós escolhestes a mim, mas eu vos escolhistes a vós. Glória a Deus! E vos humilhei para que veis, seguir para a igreja, depois vás e ter frutos, e que os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que você pedir ao Deus Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vos conceda. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Deus se revela que das pessoas que estão aqui neste lugar, Ele vai levantar um monte de obreiros, analisas, levitas, homens e mulheres, missionários, pastores, parceiros, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Eita glória! Vai glória, vai do Senhor aqui. Aleluia! Eis aqui Jesus! Aleluia! Esse cabelo de Deus. Vejo Deus usando muitas pessoas aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Do mundão aí. Imagina daquele jeito, dependendo de tudo e de todos. Desenganado pela medicina, de um lado a bola de fogo, de um lado A bola de fogo. do outro lado, um demônio chamado Exu Café. Fala, queima ele, Jesus. Queima ele. Mais forte, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Só que olha para mim, por favor. Eu descobri da pior forma possível que o demônio da morte não anda sozinho. O demônio da morte veio com um diabo chamado Tranca-Rua, nós falando dele aí, ó. Veio com Zé Pilinho, que lança vício, veio com 7 facadas, 7 encruzilhadas, Maria Gulano, Maria Fatira, um montoeiro de demônios. E eles vieram comemorando, vieram comemorando. Pergunta, por quê? Por quê? Porque o demônio comemorava que ele achava que ele levava para o inferno.
Pergunta, por quê? Por quê? Porque o único lugar que o diabo não tem o poder de sondar é o Deus do seu coração. Amém. Ele Glória a abre a sua Deus. mente. Aleluia. Levanta sua mão que Deus me mostra que tem muita gente aqui. Glória a Tem Deus. pessoas aí que acham que não vai conseguir. Está passando muitas coisas difíceis, muitas perseguição. Outros passando aí dificuldade financeira. Outros aí com briga, contenda no relacionamento. Muitas pessoas não bem compreendidas. Meu Deus. Muita discussão, confusão. Levanta a mão assim, ó. Deus me revela, entrega tudo, meu filho. Tem pessoas aqui que não conseguem nem dormir direito. Tanta... Meu Deus. Tanta preocupação à noite. Uns dormem, acorda de novo, e aí vai. Outros aí, ó, tá pensando até em sumir, desaparecer, de tanta confusão. Teve gente que já pensou até em suicidar, tirar a própria vida. Mas Deus me revela assim, ó, esses mesmos demônios que vieram ali, eu não sou melhor que você não. Diz o Senhor para você que tem Jesus e vai andar nos caminhos dele a partir de hoje, ou você que já está andando assim, ó, ei filho, entrega tudo, aquela que é de Jesus. Quando os demônios tentarem te matar ou destruir você, diz o Senhor, eles vão quebrar a cara, porque quem Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. quem cuida de você, Glória a Deus. Aleluia. de você, Aleluia. e aquele que é de Jesus, o diabo não pode matar. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Eita glória. Eita Deus, maravilhoso. Mas o demônio desiste de primeira tentativa em nos destruir? Não, Ele desiste de segundo? não, De terceiro? Não. De quarto? não. Se o diabo não desiste, o que Deus tem me revelando aqui? Que tem pessoas aqui que estão desistindo. Tem pessoas aí que às vezes tem tempo a buscar o Senhor, mas não busca. Tem pessoas que Deus quer mais, pessoas que está igual a Jeremias, só quer molhar só o pé. Outros só quer molhar o joelho. Outros só quer entrar no manto até a cintura. Outros só quer a coraça aqui, o peito. Deus quer que você mergulhe para completar o Senhor. Que Ele te usar com poder. Não sei nem nada! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que vieram outros demônios, vieram outros Demônios. Vem demônio do orgulho, da inveja, da cobiça, da avareza. Vieram os demônios chamados principados, outros potestades. Fala, queima eles, Jesus. Queima ele, Jesus. Deus manda falar algo aqui antes da gente falar nessa parte. Pergunta, qual o mistério desses demônios? Qual o mistério desse demônio? Quem está brigado para lembrar. Quando eu comecei o testemunho, o que me tirou da igreja? Namoros, mundanos. Fui atrás da pomba Gira. e conheci o mundo lá fora. Bebidas, paz, gandai, não foi? Foi. Só que antes de eu sair da igreja, eu já estava desviado dentro da igreja. E esse é um dos piores crentes. Olha que tem. só. Não é, mas tudo questiona, tudo reclama, tudo tá ruim. Não tem esse povo aqui não. Desse povo aqui não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que quando tinha os cultos lá, o culto da igreja que eu congregava era quarta, sexta, domingo. E tinha um pastor lá chamado pastor Francisco. Como é que ele chamava? Francisco. Trabalho com Deus. Só que quando ele era vivo, ele era analfabeto. Nunca estudou. E ele era pastor. E ele orava lá para os outros assim, ó. Jesus, abençoe a vida do povo. De tanto eu imitar ele, eu até aprendi. Só que eu paguei caro por causa disso. Olha isso, Senhor. Quantas vezes eu passava na porta da igreja e ele estava lá com meia dúzia de pessoas na igreja, que sexta-feira o povo não gosta de ir no culto de oração. Aí estava lá, Deus, repreende em nome de Jesus, os epidemias, não toca a rua, não segue pecado, não se der, repreende esses demônios, Jesus, quebra a bruxaria, quebra a macumba. Eu falei, gente, isso não tá doido. Que te tem que ir na igreja, onde é que tá abrindo demônio? Pergunta o que é que Deus falou. O que Deus falou? Vamos lá no hospital agora. Deus falou, filho, reclama agora do meu pastor analfabeto. Olha só. Reclama agora, filho, quantas palavras ele pregou e orou lá na igreja. E muitos igual a você não davam valor porque falava as palavras erradas. Olha. Mas filho, agradece esse pastor e a equipe que orou por você, porque o demônio várias vezes tentou te matar e te levar para o inferno. E só não te levou, porque o pastor não... Eita glória! Aleluia! Glória
forte. Mais forte. Eita glória! É forte demais! Fala com essa pessoa do lado, você está entendendo o mistério? Você está entendendo a mistério? Ser letrado é bênção. Fala, ser letrado é bênção. Vai ser unção? Não adianta nada. Adianta nada. A unção tem que ser melhor. Olha, essa pessoa do lado, você está entendendo? A própria palavra diz. A letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Amém. Não é para você deixar de estudar, deixar de fazer, se possível, a teologia, estudo bíblico, não. Mas você dá valor também em santificar a sua vida. Glória a Deus. Porque Hebreus 12:14 diz, sem santificação, ninguém Verá a glória de Deus. Alô, essa pessoa, tá entendendo? Tá entendendo? Mas antes disso ele falou, segue a paz com... Todos. E a santificação. E a santificação. São. Olha lá. Imagina os demônios vindo. Pergunta assim, demônio, todo demônio não pode me matar. Por que do demônio não pode me matar? Quando sua mão reconhece, não promessa de Deus. Eu não sou melhor do que você. Quando os demônios chegarem perto de mim, eu mesmo vou chegar perto de você, que é Jesus, e vai mudar os caminhos do Senhor. Quando os demônios tentarem te matar, eles vão ver a bola de fogo que é o Espírito Eita Santo. glória! Aleluia! Eles vão ver a cerca viva de anos ao teu redor. Anjos com espadas desembanhadas. E o Senhor diz, Salmos 91:11, que Ele já deu ordem aos anjos ao nosso respeito. E os anjos estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Glória a Deus! E aqueles que o buscam, os anjos guardam, protegem todos os seus caminhos. Aleluia a Deus! Eita Forte, glória! mais forte. Aleluia! Glória a E Deus! os demônios tiverem que juntar a trouxa imunda deles, treva maligna deles, olho gordo deles, aquela montoeira de demônios deles, e ó, sair em correria, de volta pro inferno, pelo poder de Deus. Maravilha de Deus! Aleluia! E daquele jeito, dependendo de tudo e de todos, de hora que eu olho assim, eu vejo um monte de correntes, grilhões sendo quebradas assim neste lugar. Meus irmãos, você está dando um monte de livramento para jovens, famílias nesse lugar aqui, de pessoas representadas aqui. Olha que essa pessoa que ela toma posse. Não daquele jeito, dependendo de tudo e de todos. Desenganado pela medicina, desenganado pela... Medicina. E eu estava 7 meses e meio tomando banho só de água fria, de caneca, de chaleira. Porque eles pegavam água lá no chuveiro, mas até chegar no leito onde eu estava, Esfriava. esfriava. Aí lá tem aquelas... não sei se é cramarrilha, se não diz, eu estou rodando, aí parece que está frio, parece que está ar-condicionado. E eu ficava ali pensando, como vai acontecer, Jesus? Mas através das orações da minha mãe e da igreja, Glória Deus a Deus. quebrou as barreiras. Glória a Deus! Porque eu estava cheio de infecções contagiosas. Quem está cheio de infecções contagiosas na UTI ou no CDI não pode receber. Visita. Mas Deus jogou isso por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus preparou pessoas. O que Deus fez? Preparou pessoa. Por isso que Deus vai preparar muita gente aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Vai ter muita gente que Deus vai trazer para cá e não vai ficar neste lugar. Mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Vai receber canção danada. Vai receber o que veio buscar. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia a Deus. Eita Deus. Maravilhoso. Aleluia. Ora maravilha de Deus. Santo. Santo. Aleluia. Olha que essa pessoa, você está entendendo o mistério? Está entendendo mistérios? Eu daquele jeito, dependendo de tudo e de todos, desencarnado pela medicina, tomando banho só de água fria, de caneca, de chaleiro, e num desses banhos Deus preparou uma pastora, Ana Maria Batista, para pregar a palavra de Deus. Só que eu estava em coma. Eu estava em Coma. que a medicina diz para mim, para minha mãe, para a família, para a pastora, quem está em hipotrofia total não, Ouve. não escuta. Mas aquela mulher não nem sabia, ela pregou assim mesmo. Glória a Deus. E ela falou, não vou voltar assim a palavra que Deus me deu, não. Vou pregar. Então não liga pelo horário, que eu não posso ir embora sem pregar o que Deus Não não. pode mesmo. Quem quer que venha tudo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita
Levanta sua mão, eu vou entregar tudo. Palavra revelada. Aleluia. 3:20. Diz o Senhor assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Eita glória! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta é essa? Coração! Diz o Senhor, se vais ouvir a voz dele e abrir a porta da tua casa, meu coração assim, ó. Eu entrarei em tua casa. Cearei contigo. Aleluia! Ceará comigo. Jesus, Eita glória! Aleluia, meu Deus! É muito forte, Deus! olha dessa pessoa do lado e o médico falou que eu não tirou os óculos. E o médico falou que não usou. Imagina daquele jeito, desenganado pela medicina, o médico falou que eu não poderia ouvir, mas Deus preparou o momento de eu ouvir. Aleluia! Quem prepara o momento da gente ouvir a palavra? Deus! Pois é, meu irmão, minha irmã, Deus não trouxe ninguém de em volta. Glória a Deus, eu Ele creio. preparou esse momento de todos nós. Eu creio. 8.000 anos. Eu creio. Porque, missionário, quatro fatores. Um deles, muitos se tomam pino, e outro é: Deus não vai tomar ninguém por inocente. Verdade. O evangelho está sendo pregado. Glória a Deus. Não é salvo. É verdade. Ah, pastor, mas eu já fui em muitos lugares que não se prega a verdade. Não é verdade. Mas é por isso que você tem livre-arbítrio de desqualificar onde você sabe que está pregando a verdade. Glória a Deus. E ali aquela pastora pregou a verdade. Só que eu tenho que falar algo aqui antes da minha conversão, que muitos médicos, enfermeiros, zombavam a pastora. Muitos ficaram assim, ó. Tá doido? Tá louco? Tá maluco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Zombaria. Zombaria, exatamente. Incredulidade. Porque eu tinha acabado de falar com ela, foi adiantado ela pregar o evangelho que eu não podia ouvir. Mas graças a Deus o compromisso daquela mulher não era com o homem, era com Deus. Porque se ela fosse olhar as covardias, não tinha pregado para mim. Deus me disse um monte de gente aqui, inclusive seu pastor e sua pastora. Se fosse olhar a Maria, não estava aqui neste lugar. Se fosse olhar, moça, esse pastor está doido, talvez essa vassoura pulando, enchendo o lance do olho de azeite. Para que isso? Para que você chegue no Espírito Santo? Glória a Para que Deus. você tire essa bateria? Não, você chega só no pé. Começa a batear mais forte. Fala aí no céu mais forte. Glória a Deus. Pergunta por quê? Por quê? Porque muita gente eu já vi pregar o que é pentecostal, mas esquece de pregar a essência do que é pentecostal. Pentecostal, direto do hebraico, o português significa. Pergunta o que significa? O que significa? Trazer de volta a vida. Eita glória. E eu estava cheio de vida. Tinha perdido a vida, não tinha? Seu pastor contou um pouquinho no testemunho dele, também tinha perdido a vida, não tinha? Muitos aqui estavam desviados, não tinha Jesus, então estava sem vida, não era? Aí quando recebeu Jesus, recebeu a vida. E quando é batizado, recebe a vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Você está entendendo? Eu glorifico mais forte. Porque ele está cheio do Espírito Santo, não vai ficar falando. Não vai ficar sem exaltar, não. Glória a Deus. Ficar sem glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Aleluia! Que assim que aquela mulher pregou, Deus preparou o momento de eu ouvir. E Deus me ensinou que salvação, milagre, vida eterna, está ligada nesses dons. É verdade. Diga, o que Deus te revelou? O que Deus te revelou? Nada muda na sua vida, filho, se você não mudar as suas atitudes. Verdade. Se Eita. você não mudar as suas escolhas. Deus falou, meu filho, você está vendo aí, está fazendo um monte de coisa errada que não me agrada. E achar aquilo que ia acontecer com você, ué. Quantas pessoas aqui Deus me revela que às vezes faz coisa errada que acham que não vai acontecer nada. Mas tudo que a gente plantar, a gente vai. Colher. É a palavra de Deus. Eu falei, Deus, então o que eu faço? Ele falou, o que eu te ensinei através da minha palavra. Através da Palavra. Tem que a sua vida mudada, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tomei a melhor decisão que mudou a minha história. Pela fé eu entreguei a minha vida, os meus sonhos, os bichos, bactérias, falta de órgãos, corpo, alma, espírito, coração, falhas, pecados, vícios. Eu entreguei nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como? Como? Aqui que está o mistério, porque muita gente entrega a vida para Jesus. Mas eu tive que pedir perdão. Brão.
Fala com essa pessoa do lado, você está entendendo? Você está entendendo? E o perdão estava assim, aquele de arrependimento. O que você fez? Eu falei, Jesus, eu não quero mais viver essa vida de farra, de gandaia, de bebedeira, de ingratidão ao Senhor, aos meus pais. Eu quero ser livre, Deus. Quem quer ser livre aqui? Então segura sua mão erguida. Eu falei, Deus, faz a tua vontade, o que eu quero na minha vida. Quem quer ser livre, fala, eu quero, Deus. E o Senhor faz a vontade do Senhor na minha vida. Então levanta a sua mão, João 8,36, palavra revelada. Diz o Senhor, pois, se o Filho de Deus, que é Jesus, olha ele dentro falando dele, vos libertar, verdadeiramente, vós sereis livres. Glória! Aleluia, Deus! Eita, Deus! Maravilhoso! Aleluia! A filha para Jesus, ele entrou, fez um reboliço, comecei a chorar. Familiares não viram, amigos não viram. Mas a terceira pessoa da Trindade Santa viu, que é o Espírito Santo. Glória a Deus! Turma da Deus não tem resposta, tem valor. E Deus colocou meu nome no livro da vida. O que Deus fez? Colocou o nome no livro da vida. Glória a Deus. Dois mistérios de Deus mandou pregar aqui sobre o livro da vida. Glória a Deus. Todos os dois vão acontecer. Eu queira, você queira, ou nós queremos ou não, vai acontecer. É a vontade imperial de Deus. Só que um é bênção, o outro é condenação. Vamos falar da condenação primeiro. Jesus diz, aquele ou aquela que o nome não foi encontrado, registrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? Inferno. Então Jesus não é religião não. Religião não salva ninguém, quem salva é só Jesus. É verdade. Quem tem Jesus, diga eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Então levanta a sua mão, fala eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Você que não tinha, mas quer ter a partir de hoje, vai entregando também. Glória a Deus. Diz o Senhor a palavra revelada, que a benção. Aquele ou aquela, é Jesus dizendo que o nome foi encontrado, achado no livro da vida. Peleja nenhuma na sua vida você vai mais pelejar sozinho, porque o Senhor teu Deus pelejará com você. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. No forte. Aleluia. Maravilha de Deus. Então daquele jeito, Aleluia. sumir, né? Depois se a igreja gostou, conversamos com o pastor, não contamos a segunda parte, a terceira. Deus levou arrebatado do céu, arrebatado do inferno, muito forte, o céu estava fechado. O inferno, Deus mostrou os mistérios, como que Satanás age lá, como que está agindo para levar as pessoas para o inferno, o que as pessoas passam lá no inferno, tudo dentro da palavra. Deus manda a gente pregar sobre também 7 anos de grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja, né, dos sinais, Mateus 24, que alguns de muitos espiados, na sombra da nação, a igreja contra a igreja. Deus manda pregar também sobre os falsos profetas, sobre a apostasia. Deus manda pregar também sobre a salvação de 21 pessoas da minha família, sobre as restituições e certeza da minha vida. Mas ele manda pregar mais sobre a volta de Jesus. Aleluia. Ele manda por quê? Por quê? O rei está voltando. O rei está voltando. Nossa, é Deus. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele veio nos buscar. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Levanta a mão, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Veio sem demora. Eita glória. O que você tem de Jesus no teu coração? Só tem Ele, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Eu daquele jeito, tivesse um monte de coisa, mas é outra história. Maquininhas. Pergunta, o que é isso? O que é isso? Forte. Pergunta, por quê? Por quê? Ontem foram me dar banho com água de sabão no chuveiro. Desceu água de sabão com o tubo, com o rosto, cabeça, né? Rosto, pescoço, entrou no tubo da traqueia. Não deu tempo de fazer a aspiração nem sucção. Desceu com o pulmão.
E o último 8% do meu pulmão morreu com um negócio chamado água da preu e meu coração não aguentou. Ficaram 43 dimensões. Pressão, batimento cardíaco, frequência respiratória, 0, 0, 0. Os eletrodos conectados ao coração, que eles chamam de eletrodos, explodição. O do zero, filho? Morte. Mais de horas? Morto. Mais de horas? Morto. Mesmo assim, os médicos tentaram por muito tempo me ressuscitar usando desfibrilador. Todo choque. Mas quando inteirou o tempo, o doutor João Batista disse, diretor do hospital e diretor da área de cirurgia, pode parar de dar choque no Alisson, diretor dos auxiliares. O Alisson faleceu. Se continuar dando choque nele assim, vai estourar essa caixa torácica dele, que já está toda vermelha. E a família dele pode achar que foi nós que o matamos. Preencha a papelada do óbito. Eu vou ligar para a assistente social, a assistente social vai ligar para a família para avisar que a família do Atos que ele faleceu. Acabou. Meu Deus. O que o médico falou? Acabou. Mas para Deus a morte só está começando. Ou o choro eterno no inferno, ou o paraíso eterno. Glória a Deus. Só que a minha mãe estava onde? Na igreja. Fazendo o primeiro? Orando. Jejuando. Buscando. Só dá uma apertadinha por meio. Ele veio. Gente. Deus é fiel. E olha o mistério, irmão, irmã. Através da oração, a minha mãe ganhou essa peleja para a igreja. Foi na oração. Glória a Foi no Deus. jejum. Aleluia. Nos cultos. Aleluia. Davidson, lá, muita gente só quer adorar a Deus com dinheiro no bolso. É verdade. Muita gente só quer adorar a Deus quando tá tudo legal no noivado, no casamento, no namoro, na saúde. Mas eu sei que você adora Ele no vale, no quer ser. Glória a Deus. Aleluia. Adora a Deus porque Ele é santo, perfeito, eterno. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus fez isso da vida no ser humano, Ele não aguenta, Ele detesta a terra. E Ele desceu na terra, e aquela bola de fogo que é o Espírito Santo estendeu as mãos poderosas para mim. Eita glória. Aleluia, Eu Deus. não via fácil, mas que brilho lindo. E o Espírito Santo de Deus diz, Bereshit bara Elohim. Eu falava, Deus, sou o Senhor mesmo. O Senhor traduz esse negócio aqui, que eu não entendo essa briga, Senhor, não. Deus falava, pois é, né, filho? Quanto tempo eu tentei me revelar para você nas minhas igrejas, e mandei te fazer vários convites, mas você rejeitou. Quantas vezes, filho, eu tentei falar contigo, e você não dava ouvido à minha palavra. Olha que essa pessoa do lado, você está entendendo? Você está entendendo? Olha Deus falando mais, ó. Quantas vezes, filho, você trocou a minha casa pelo mundo lá fora? Meus caminhos pelo mundo lá fora. Quem tem ouvidos, o quê? O que o Espírito diz à E igreja. olha Deus repetindo uma parte. Agradece, filho, ao pastor lá que orou com você. Agradece também outros pastores, diáconos, irmãos que oraram com você, irmãs. Por quê, filho? Porque eu prometi para eles, nem que eu tivesse que quebrar você todo, eu ia te salvar e eu te levantar pelo meu profeta nessa geração. Glória a Deus. Aleluia. Deus se promete, ele é fiel para Cumprir. Glória a Deus. E eu falei, Deus, o que é essa língua estranha então? Ele diz, significa, filho, Deus Todo-Poderoso já está presente neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Helena Trevo, Shalom, Adonai, Navi, significa boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, profeta de Deus. Eita glória. Aleluia. Eita, Piaceba, Toba, Lama, Xerebe, Canhas, Lava, Lava, Suricanta, Lava, Surianga, Exua, Ramachia, papai. Levanta a mão, tem interpretação da igreja. Que é para edificação da igreja, interpretação da língua estranha, ó. Diz o Senhor, vinde a mim, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Vinde a mim os oprimidos, os cansados, os tristes, os frustrados, os órfãos, as viúvas. Vinde a mim como tu estás, e eu, Senhor Jesus Cristo, vos aliviarei. Eita glória. Aleluia. Senhor, mais forte. Oi.
Aleluia. Maquininhas começaram, estavam lá. O que é isso? Morte. Mas Deus pegou a minha alma e meu espírito em uma das comas da bandeira somente e trouxe de volta para o meu corpo. Mas a realidade não era morte, sim ou não? Viver esse dano de obra não é morte? Os médicos presenciaram a minha morte? Mas ainda bem que Deus não precisa de opinião humana para operar milagre. Glória a Deus, aleluia. Não, nem estaria aqui. É verdade. Mas graças ao bom Deus, quando Ele trouxe a minha alma e o meu espírito, até as maquininhas do hospital entrou no mistério pentecostal. Tinha 9 médicos de plantão, 2 médicos. 9. Nunca teve tanto médico num dia à noite ali. Eu falava, Deus, o que é esse monte de médico aqui? Só, filho, você estava morto. Você estava morto. Se tivesse só 2 médicos, virou 1, eles iam falar que você estava só dormindo. 9 médicos é difícil de errar, né? E 9 médicos que eu falo, residência, são contando estagiários não. E os médicos falaram, você desligou o fluxo do ar, desligou o dreno, desligou o capé, desligou a maquininha, desligamos. O ar está morto, tá morto. É muito amor, né? O metformina está morto, mas as maquininhas que eles estão tudo. Alguém consegue explicar? Aliás, não vou explicar não, você tem que ficar não. Foi, vou chamar o doutor João. Doutor João, não! A doutor João veio, o que foi? O que vocês estão gritando aí? O médico parou. Olha lá, ó, o ar estava bom, mas as maquininhas deles estão Vem, continua, vô, ele tá gelado, tô de luva. Se pegasse em mim sem luva, pegar a infecção. Aí o médico falou, leva ele pra gaveta. O ar está cheio de infecções contagiosas. Que tava no xixi na maquininha e as infecções pelo corpo dele. Tá cheio de bactérias, porque a KPC pega no ar e através das vias respiratórias e através do toque. Se a KPC que eu tinha pegava assim, a Covid pega onde? Onde a Covid-19 pega, pessoal? No ar e através do toque. Olha essa pessoa do lado, você está entendendo? Você está entendendo? Olha o mistério. Olha o mistério. Se na época a minha pastora e o pastor que me ajudou, mas os teatros, obreiros, tivesse ficado com medo da KPC, os mestres cansados de falar que ela era contagiosa. Deus que revela, pastor e pastora, muitos têm chamado aí fora vocês de louco, de dor. E muitos falaram, se você amasse mesmo as ovelhas, você fechava esse lugar. Está tendo aglomeração, como que pode? Mas Deus tem agradado de vocês, homem. Quanto mais superamos, mais Deus é te alcançar nesse lugar. Gastou e canta na marcha. E ele diz, para tu saber que ela é contigo, é a mãe dessas más línguas. Vai ter que vir neste lugar. E Deus, quando ele dizer, meu irmão, assim, eu tenho de você achar que seu pastor não está dando a vida pelas ovelhas, você está achando que o pastor é super-homem? Você está achando que a pastora, algum obreiro aí, obreira é Mulher Maravilha? Porque da mesma forma você corre isso, pegar infecção, pegar essa bactéria aí, pegar essa Covid aí, ó, eles também correm. Só que são pessoas que estão aí, ó, levitas, obreiros, pastor, dando a vida, ó, para Deus abençoar o tão cedo. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir mais forte. Tá ali nosso obreiro, amigão ali, ó. Né, varão? Moisés, profeta de Deus vivo. Aleluia. Olha o mistério, meu irmão, minha irmã. Pra gente finalizando. Maquininhas e os médicos falando, tá com defeito, tá com chute, tá com pânico, tá com bezil. Leva logo pra gaveta. Aí quando me levaram pra gaveta, veio um médico chamado de necrópsia ou necropsia, que é o médico especializado para fazer autópsia e fazer raspagem quando a pessoa tem infecções contagiosas e para drenar o sangue que tiver com bactérias, com infecções. E quando o médico veio, primeiro ele tampa as saídas. O que é isso? Tamparam o meu ouvido com a gás grande, tamparam o outro ouvido, tampou onde que é a bolsa, onde tinha outra bolsa, tamparam a barriga. E outro lugar, quando o médico veio tampar, que é o nariz trazendo algodão, trazendo o algodão. Quando a pessoa morre, põe algodão aonde? No nariz. E quando o médico, depois de horas morto, trouxe a mão dele desse jeito sobre o meu nariz,
Jesus Cristo de Nazaré me ressuscitou e eu abri meus olhos. Glória a Deus! Aleluia! Eita! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Oh, glória! Glória, 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 glória! Uma só, minha esperança, e não há pedras Que pode impedir a as mão mãos de de Jesus. Jesus para nos ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vai descer um rio pra me dar vida. Esse rio que emana Na lá da cruz, ao lado de Jesus. Direto, refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a morte, mas Jesus mudou minha sorte. Que nós somos? sou um milagre, eu sou. Eita glória, aleluia! Eita! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Eu quero que muita gente, Oh glória! muitos sonhos aí que Satanás falou que não tem jeito, não vai dar, que não tem como. Oh, Mas Deus me revela que está ressuscitando sonhos aqui. aleluia! Glória! Levanta a mão, João 25, disse-lhe Jesus: eu sou Aleluia! a ressurreição e a Oh vida. glórias! Aleluia! Aquela que crê em mim, filho meu, ainda que esteja morto, derrotado, viverá. Aleluia! Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória, 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 glória! Aleluia, aleluia! Santo, aleluia! Oh Deus lindo! Finalizando agora, 17 médicos. Quantos médicos? Zé Teste. Falaram que nunca mais eu ia falar. Oh, Muito médico, não é? Por quê? por quê? Porque eu perdi todas as minhas cordas vocais. De tanto eu ficar entubado, cauterizou. E até hoje já aberto, não cicatriza mais. Deixa eu ver e ouvir. Você já viu alguém com isso aberto falar? Alto, cantar, gritar? Tem que usar um aparelho chamado traqueia e outra costura aqui e tampar, não é? E como que a voz sai? Não é? É. Mas Jesus vai além da... Medicina. Muito além da medicina. Os médicos falaram que se eu esse ar, vai sair aonde? Aí. Onde sai esse ar aqui, meu irmão? Fala aí, pessoal, aqui. Aí, varão. Onde sai aí, varão? Aleluia. Onde sai? Eu Deus. É mistério de Jeová. Tem me parecer. Glória a Deus. É mistério mesmo. Minhas mãos. Aleluia. Tem não? Ah, o microfone. Criança. Glória a Deus. Mas tem Aleluia. um truque aqui? Você me ajuda aqui, por favor? Segura aqui. Tem algumas coisas na minha mão aqui? Não. Tá saindo ar aí, microfone? Vou lá no microfone para eles ouvirem. Falando ou não falando, o ar tá saindo, tá? Copo tá cheio d'água? Tá. Vamos ver se a água vai sair? Olha a última palavra de Jesus. Eita glória. Meu Deus! É Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é lindo. Lindo. Deus é lindo. Esse é o nosso Deus. Tirado! Não. Não saiu? Não. Deus faz tudo completo. E o ar? Falando ou não falando, o ar tá saindo? Sim. Por quê? Por quê? Posso crer no amanhã. Canal Semeando Vida.
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!